Graça e paz do Senhor Jesus para você, para sua família. Amém? Hoje um dia friozinho aqui na Chácara Manaim, mas aquecidos pelo amor de Deus em nossos corações. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesse momento, nas palavras de Jesus, que se encontra ali em Lucas capítulo 6, que faz parte da nossa leitura de hoje. Então, se você aí na sua casa está com sua Bíblia, eu convido você a abrir, os nossos irmãos aqui também, a acompanhar essa leitura a partir do versículo 46. Mas antes da gente fazer essa leitura, são alguns versículos ali, nós vamos orar pedindo para que o Espírito Santo ministre aos nossos corações aquilo que Ele quer falar conosco neste dia. Senhor, nós queremos, Pai, colocar as nossas vidas diante de Ti, Jesus, apresentando o nosso coração, os nossos ouvidos, para sermos edificados pelo Senhor, para ouvirmos a Tua voz e aprendermos e assim a gente analisar a nossa vida de acordo com a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Fala ao nosso coração, fala ao coração de cada um que irá ouvir essa mensagem, Pai, que seja o Senhor entronizado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos fazer a leitura desses versículos aqui do 46 até o 49. Então, Lucas 6, 46 ao 49, ele tem um tema ali, os dois fundamentos. Então, nós vamos entender o que ele está querendo dizer ali através dessa leitura. Então, versículo 46, iniciando ali. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, nós vemos aqui o ensinamento de Jesus, o final ali do ensino dele no Sermão do Monte. É uma parábola que quer dizer uma verdade espiritual, é uma figura de linguagem mostrando ali, então, algo espiritual, uma verdade espiritual. E ela é tão simples, mas faz a gente analisar, nos leva a analisar a nossa vida. Eu coloquei como tema aqui dessa mensagem, construindo a própria vida. E nós vamos entender o porquê. Então, a palavra construção, ela quer dizer dar forma, edificar. E como essa parábola fala aqui sobre a construção de uma casa num lugar com alicerce e em um lugar sem alicerce, nós também vamos trazer esse texto para as nossas vidas, porque ele fala que essa parábola Jesus ensinando, fala sobre as pessoas que ouvem a palavra do Senhor. E nós estamos aqui, nós estamos sempre ouvindo as palavras de Jesus, nós temos sempre ouvido os ensinamentos de Jesus. Então nós vamos ver como é esse construir da nossa própria vida com relação àquilo que nós ouvimos sobre os ensinos do Senhor. Então nós vemos aqui, esse texto ele mostra dois tipos de lugares em Mateus, capítulo 7, fala esses dois lugares como rocha e como areia. Aqui nesse texto ele fala sobre um lugar com alicerce, a rocha, e uma terra sem alicerce. Então nós vamos usar essa comparação de o lugar com alicerce como rocha e a terra sem alicerce como areia. Não sei se você já acompanhou uma construção de uma casa desde o início, quando não tem nada, tem que limpar o terreno, preparar todas as coisas. Eu, quando criança,
Eu acompanhei a construção e estava lá sempre junto. Para criança tudo é festa, né? A gente não entendia o porquê de muitas coisas, mas estava lá ajudando a limpar o terreno, tudo. Agora, quando eu estava na aldeia, a gente também foi construir a casa ali na aldeia e limpando também o terreno, tudo. E um dia eu fui chegar perto ali onde os homens estavam trabalhando e eu fui vendo que eles estavam cavando um buraco bem fundo para colocar os alicerces das nossas casas ali na aldeia. Eu falei, nossa, é bem fundo mesmo. E a madeira era muito grande. E aí eu ouvi falando assim, quanto mais fundo, melhor para poder ficar bem firmada a estrutura da casa. Então a gente sabe que o alicerce, o fundamento, essa estrutura, ela é muito importante. E se a nossa vida não estiver bem estruturada, ela pode acontecer como diz nesse texto aqui. Então, analisando a nossa vida, nós vamos conhecer nesse momento o lugar da construção. Para a gente construir a nossa própria vida, nós precisamos entender o lugar da construção. Então, aqui nesse texto, ele mostra 2 lugares de construção. Então, nós vimos ali nos versículos do 47 ao 49, mostrando 2 lugares. Como eu falei, tem o lugar com alicerce, que é a rocha. E quando a gente pensa em rocha, e vendo aqui pelo texto, o que nos lembra? A rocha, ela é um lugar seguro. E de acordo com o versículo aqui que fala assim, versículo 48, é semelhante a um homem que edificando uma casa cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E depois mostra ali que as situações foram acontecendo, veio a chuva, veio o vento, mas aquela casa ela permaneceu firme, porque a rocha é um lugar de segurança e ela não pode ser abalada, ela é bem construída. Então, como lugar de construção, nós temos 2 exemplos. A rocha, um lugar seguro, um lugar de boa construção, que não pode ser destruída, mas também tem a areia, que é esse lugar sem alicerce nenhum. A areia, para você construir, é um lugar seguro? Não é. O que acontece? Vem as ondas, vem a água, e aí se você constrói na areia, quando chega a areia perto, quando você foi na praia, que você pisou ali na areia, você chega perto, passa a água ali, ela vai apagando. Por quê? Porque a areia, a água vai levando, não vai deixando então uma estrutura firme ali. E aqui mostra a terra sem alicerce, ela não é segura, ela desaba, é abalada e tem grande ruína. Então a gente vê 2 diferenças aqui de 2 lugares para a gente poder então construir a nossa vida, porque aqui ele está falando que aqueles que ouvem os ensinamentos de Jesus é semelhante a essas pessoas, ou que constrói na rocha, ou que constrói na areia. Então, como lugar de construção, nós vimos a rocha e a areia. Agora pensando aqui, onde você iria preferir construir a sua casa? Onde você iria escolher depositar a sua vida, construir a sua vida? Na rocha, que é um lugar de segurança, ou na areia? Pensando na lógica, muitos vão escolher com certeza a rocha, porque a rocha, ela não é abalada, ela é um lugar seguro. Então, todo o trabalho que você teve naquela construção, você pode ter certeza que ela vai estar segura. Mas então, pensando se a rocha é um bom lugar e a areia, ela não é um lugar seguro, então como eu vou construir a minha vida? Então, nós vimos o lugar da construção, agora nós vamos ver como construir a nossa vida na rocha ou na areia. Então, nós vamos ler novamente o versículo 47, que diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arejou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. O que ele fala ali no comecinho?
A pessoa que ouve as palavras de Jesus e as pratica. Então, para eu poder construir a minha casa na rocha, para eu poder construir a minha vida na rocha, que é um lugar seguro, que não se abala, eu preciso ouvir os ensinamentos de Jesus e praticar. Aqui está mostrando como nós podemos construir. Jesus, ele nos ensina e nos dá tudo aquilo que nós precisamos para praticar a sua palavra. E a gente pensando aqui, tá, mas ouvir e praticar os ensinamentos de Jesus, mas quais são esses ensinamentos de Jesus? Nesse próprio texto de Lucas capítulo 6, se você quiser ler depois na sua casa, nós vemos os ensinamentos de Jesus. E toda a Bíblia tem os ensinamentos de Jesus, onde nós podemos ouvir e praticar. Em João capítulo 15, versículo 14, diz assim: serão meus amigos se fizerem o que eu mando. Então, se a gente quer edificar a nossa vida, quer construir a nossa vida em um lugar seguro, nós precisamos ouvir as palavras de Jesus, mas também praticar as palavras de Jesus. Aqui nós podemos ver alguns dos ensinamentos de Jesus. Se a gente quer ouvir e praticar, construir a nossa casa na rocha, aqui diz no versículo 35 desse capítulo de Lucas 6, ele fala sobre os ensinamentos de Jesus, fala sobre amarmos os nossos inimigos. Outro ensinamento de Jesus, nesse mesmo capítulo, no versículo 36, fala para sermos misericordiosos. Também nesse mesmo capítulo, versículo 37, os ensinos de Jesus para ouvirmos e praticarmos, fala para a gente não julgar as pessoas, também fala para a gente perdoar, também fala para nós darmos. Como eu falei, toda a Bíblia tem os ensinos de Jesus. Nós temos em Mateus 28, o ensino de Jesus, ele falando ali: ide, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações. Também nós temos o ensino nesse mesmo texto de Mateus 28, falando: fazei discípulos. A Bíblia, a palavra de Deus, é a vida de Jesus ali escrita, tem vários ensinamentos para ouvirmos e praticarmos. Então, se a gente ouve e pratica, nós estaremos construindo a nossa casa na rocha, que é um lugar seguro. Mas também tem um lugar da areia, um lugar de construir. Mas como é que se constrói a vida na areia? Bom, está dizendo aqui nesses versículos que aquele que ouve e não pratica a palavra de Deus constrói a sua vida na areia. E é muito bom a gente ler e ouvir e analisar a nossa vida. Onde será que eu estou construindo a minha própria vida? O Senhor me deu uma vida, o Senhor comprou com o seu sangue, mas a escolha aqui, a decisão é nossa no ouvir e praticar, ou ouvir e não praticar. Por isso nós precisamos entender como nós estamos construindo a nossa própria vida, quais são as escolhas que eu tenho buscado com relação à minha vida, com relação à minha família, com relação ao meu trabalho, onde eu tenho buscado esse alicerce para construir, para me edificar. Será que eu tenho ouvido e praticado, ou tenho apenas ouvido os ensinamentos de Jesus e não praticado? E a consequência para aqueles que ouvem e praticam tem a consequência boa, que pode vir as situações, pode vir o que tiver que acontecer, o vento forte, as ondas, mas aquele que está firmado, alicerçado, construído na rocha, ele não será abalado. Mas aquele que está, a consequência para quem está na areia, na terra sem alicerce, irão vir as situações. Ele gastou tempo também ali na construção dessa casa, mas quando vier o vento, a chuva, a tempestade, aquela
casa, então, aquela vida, se a gente trouxer esse ensinamento para as nossas vidas, ela será abalada, será destruída. Mas se buscarmos, então, colocar a nossa vida na rocha, nós teremos uma vida firme, firmada em segurança, que não será abalada. E trazendo então para as nossas vidas nesse momento, para a gente pensar onde eu tenho construído a minha vida, onde eu escolho neste dia, porque diante desse ensino você pode tomar uma decisão nesse momento. Onde eu escolho neste dia depositar, onde eu escolho nesse dia edificar a minha vida, onde eu vou construir a minha vida. Vou construir na areia ou vou construir na rocha? A escolha de ouvir e praticar. Se a gente olhar na palavra de Deus, tem muitos versículos que falam quem é a rocha. Provavelmente você já deve saber, mas nós vamos ler aqui alguns versículos. Quem é a rocha? Em Salmo, capítulo 40, versículo 2, diz assim: Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Esse é Jesus. A rocha é Jesus. Deus é a rocha. Por isso, esse lugar de rocha é um lugar seguro. Por isso que vale a pena nós ouvirmos os ensinamentos de Cristo e depositarmos a nossa vida em praticar os ensinamentos de Cristo Jesus. Porque Ele é a rocha, Ele é o lugar seguro, Ele é quem nos sustenta. Também no Salmo 62, versículo 6, diz assim: somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. Então, como está dizendo aqui no texto dos 2 fundamentos, vem as situações, mas Ele é a rocha e eu não serei abalado. Por isso nós precisamos identificar onde eu estou construindo e, conhecendo o melhor lugar, construir a casa é na rocha, onde a rocha é Jesus, onde a rocha é o lugar seguro. E para isso eu preciso ouvir as palavras de Cristo Jesus e praticar as palavras de Cristo Jesus. Então, para a gente concluir, em Tiago, capítulo 1, e nos versículos 22 ao versículo 25, ele fala ali que não basta apenas a gente ouvir os ensinamentos de Jesus, mas também é preciso fazer o que ele manda, é preciso praticar. Então, se você é um discípulo de Jesus, se você é alguém que segue Jesus, que ama Jesus, tem ouvido esses ensinamentos de Jesus e pratica os ensinamentos de Jesus, continue praticando cada vez mais. Esse é o nosso desejo, nós estaremos firmes na rocha. Eu quero buscar praticar cada vez mais. Mas se você tem ouvido os ensinamentos de Jesus, tem praticado uma parte sim, uma parte não, o que me convém, o que é bom eu pratico, o que não é bom eu não pratico. Nós sabemos que a construção é algo que dá trabalho, que leva tempo, sabemos disso. Mas se nós não estamos praticando, a nossa casa, que é a nossa própria vida, ela vai desabar, vai ser abalada. Mas precisamos praticar. E somos tão abençoados quando praticamos os ensinos de Jesus, porque somos guardados por esse lugar seguro. Somos guardados por essa rocha que é Jesus. Então, que nesta manhã possamos ouvir os ensinamentos de Jesus e escolher praticar os ensinamentos de Jesus. E vou fazer de novo essa pergunta: onde você tem construído a sua vida? Onde você tem construído o seu coração? Na rocha que é Jesus, ouvindo e praticando, ou na areia que se destrói e se abala facilmente? Vamos orar nesse momento? Senhor Jesus, nós ouvimos aqui o Teu ensinamento, onde mostra para nós que quem ouve e pratica
é semelhante a uma pessoa prudente que edifica sua casa na rocha. E também vimos, Pai, que quem ouve e não pratica é como uma pessoa insensata, sem sabedoria, que edifica em um lugar sem alicerce firme. Senhor, nós queremos neste dia ouvir a Tua palavra, entender e praticar, Senhor. Queremos praticar os Teus ensinamentos, Jesus, pois eles são de bênção para as nossas vidas, são os melhores, é o que nos traz salvação, é o que nos traz comunhão com o Pai. E nós queremos, Senhor Deus, ouvir e escolher, Pai, da melhor forma, queremos escolher pelo Senhor. Eu oro para que aqueles que estão ouvindo possam, nesse momento, Deus, buscarem sabedoria, onde eles vão construir as suas vidas, Pai. E eu oro para que eles construam em Ti, Jesus, para que eles sejam ouvintes e praticantes dos Teus ensinos, e que assim eles possam crescer cada vez mais no relacionamento contigo. Que assim seja com as nossas vidas, Pai, ouvindo e praticando a Tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia e lembre-se sempre, de construir a sua vida na rocha ou na areia. Qual vai ser a sua decisão? Construa a sua vida na rocha, que é Cristo Jesus. Amém.